Começa agora mais um Chá das Quatro e hoje vamos falar sobre como resgatar a nossa autoestima. Você está com dificuldades nessa área? Então fique ligadinha no nosso programa de hoje. Hoje o Chá das Quatro está com o time completo. Isa Coimbra e Simone Lacerda no estúdio. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Vocês estão bem? Tudo bem? Tudo maravilhoso, Tudo né? Tudo bem. Saudade da Isa. Pois é, mas tô de volta. Isa, mãe de multidões, mãe de quatro, mãe de uma igreja inteira. Essa multidão. Bom estar com vocês aqui, meninas. Bom, para falarmos de um assunto tão importante como o assunto de hoje, vamos conhecer a nossa quarta convidada. Alessandra Bragança é pós-graduada em saúde estética e atua na área há 6 anos como CEO de uma clínica de estética avançada. Se especializou em harmonização facial com foco no bem-estar, naturalidade e autoestima. Alessandra ministra cursos técnicos e é mentora de profissionais de saúde que buscam se aperfeiçoar no posicionamento, postura e jornada do paciente com excelência. Seja bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer para nós te receber aqui para falar de um assunto tão importante e, às vezes, visto com uma certa discriminação. Se esgotou tanto esse assunto sobre autoestima, se fala muito sobre autoestima. E aí as pessoas pensam que a gente foi de um extremo onde não se falava sobre isso, verdade, sobre a importância da autoestima, e aí fomos como um pêndulo, né? Fomos para o outro extremo, onde agora as pessoas, mas que antipatia, tudo é autoestima, só se fala nisso, a vida é mais do que autoestima, né, e tal. E a gente está buscando equilíbrio em tudo na vida. A gente sabe que para a gente ter uma boa relação com o próximo, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus diz, para a gente amar o próximo como a gente ama nós mesmos. Então, quando a Bíblia fala isso, ela parte do pressuposto que nós gostamos de nós mesmos. Mas hoje a gente está convivendo com uma outra realidade, de pessoas que têm uma imagem e um comportamento, sobretudo, autodestrutivo. As pessoas entram numa autossabotagem. É tão interessante que, como as coisas estão confusas na nossa cabeça e nos nossos dias. Ontem eu fiz um post na internet dizendo assim, pare de se sabotar. Se você não cuidar da sua saúde, você precisará aprender a cuidar da sua doença. E quem me disse essa frase foi o meu cardiologista. Eu estou vivendo um período de reavaliar a minha vida, a minha saúde, eu e a minha casa, né? E aí eu estava numa consulta com um cardiologista e ele falou claramente isso comigo: Helena, se você não cuidar da sua saúde, você vai precisar de aprender a cuidar da sua doença. Então eu te aconselho, muda seus hábitos agora, muda de vida agora, para você mais tarde não ter que colher as consequências amargas disso na sua saúde. E é uma coisa que parece óbvio, né? E aí, imediatamente, aí vem aqueles posts, alguém fala assim, isso é vaidade. O outro falou assim, isso parece frase de coaching. Entendeu? Eu até essa moça, isso parece uma frase de coaching. Você não foi do meu cardiologista. Né? Então, nós seres humanos, nós precisamos de ter uma relação saudável com a gente mesmo. Não de idolatria, não de egolatria. Mas a gente precisa se cuidar, a gente precisa se proteger, saber lidar com as nossas emoções, ou buscar ajuda para isso, né? Terapêutica, inclusive. E agora eu quero ouvir de você. Alessandra, qual que é a dificuldade que o ser humano está enfrentando hoje com a sua autoimagem? Será que a nossa autoestima ela está atrelada àquilo a expectativa que se tem, porque nós somos um tempo muito visual? Então, os modelos são inatingíveis e as pessoas estão olhando para si e falando, não, mas eu não sou a fulana de tal, que tem um corpo perfeito, então isso que eu sou não presta. Passa por isso ou você acha que é de outra vertente? O que você acha? Sim, hoje em dia, essa cobrança, né, como você está falando, a rede social hoje, ela está muito nas nossas mãos, a qualquer momento a gente tem o acesso e existe essa cobrança, assim, do outro lado, eu quero ser igual, mas nas nossas vidas nós somos seres individuais.
Então, cada pessoa tem a sua beleza individual, a gente tem que ter esse olhar único para a gente mesmo, porque nós somos seres relacionais e somos constituídos corpo, alma e espírito. Então, estando ali as três em equilíbrio, a gente consegue ter essa plenitude. E o nosso corpo, ainda mais nós mulheres, amamos os acessórios, amamos maquiagem. Não, gente, eu não gosto. Faz um cabelo se você não quer se você já não quer lá sair de casa, né? Não é verdade? Então, quando nós temos essa autoestima renovada, temos ali de bem com o espelho, as coisas ao redor fluem. Ainda mais mulheres. Você vai ser uma esposa melhor, você vai ser uma mãe melhor. Então, não é vaidade. Claro que é o que você falou. É o equilíbrio, se você está levando aquilo para uma idolatria ou se realmente é algo assim que é o seu bem-estar, sem comparação. Como é que a gente lida com a nossa autoestima? Deixa eu fazer uma pesquisa de campo aqui, gente. Isa, como é que você lida com a sua autoestima? Eu quero saber a opinião da Isa. Você tem conflitos? Houve momentos que você teve conflitos com o seu corpo, com o cabelo, com o biotipo, teve algum momento na sua vida da sua vida adulta, porque eu acho que isso pega para todas nós na nossa adolescência. A gente está buscando um referencial e tudo, mas assim, na sua vida adulta, você teve um momento que você não estava se gostando, se curtindo, você olhava no espelho ou o seu desempenho nas suas funções e você não estava realizada? Sim. Helena, acho que todas nós, né? Todas nós temos um momento que a gente olha e que a gente não está satisfeito com alguma coisa. A minha forma de lidar com as questões em mim que eu não estou satisfeita não é fingindo que elas não existem, né? E, na verdade, num todo na minha vida, tudo que eu detecto que é um problema ou que a luz acende, eu já penso em formas de lidar com aquilo ali. É a minha forma de lidar com a vida em tudo, né? Porque eu entendo que quando a gente tem esse olhar autocrítico sobre nós e a gente consegue perceber aquilo que não está nos elevando, né? Está só nos abaixando e tudo, é uma forma que a gente tem da gente conseguir viver. Porque tem muita gente que só sobrevive, né? Então, assim, eu não estou bem com o meu corpo. E aí, em vez, então, você pode fazer uma ginástica, você pode ir num endocrinologista, num médico. Mudar os hábitos alimentares. Tem coisas que são fases da vida que não tem muito o que fazer, né? Você está grávida, às vezes, você não está satisfeito ali, você está fazendo um tratamento e aí você sabe que não tem muito... Mas aquilo ali é um momento, né? Como você pode lidar com aquilo ali, com aquele momento para ficar melhor? Então, eu sempre pensei assim, tá, é algo que eu consigo mudar? É algo que eu consigo mudar, então eu vou correr atrás. É algo que eu não consigo mudar e é uma fase que eu estou passando? Tá, então eu vou ter um pouco mais de paciência comigo e vou ter amor próprio. Eu consigo, nesse momento, do jeito que eu estou, sem ter condições de mudar, fazer com que eu me sinta melhor de outra forma? Então, eu sempre fui lidando muito com isso. Eu acho que a gente, às vezes, também... Porque quando a gente fala de autoestima... a gente não está falando, está falando de como você se enxerga. Se enxerga, no todo, né? No todo. E a mulher, ela é muito complexa. A gente também não é só o que tem visual, sim, né? Às vezes, tem gente que não tem autoestima boa porque acha que não sabe falar, porque acha que não é inteligente. Tem gente que não tem autoestima boa, não é pelo que vê, mas é porque uma pessoa se sente ou como ela pensa. Então, eu acho que, assim, é uma análise do todo, né? De uma autoavaliação nossa como um todo. E sempre há a possibilidade da gente melhorar. E você, né? Simone? Eu já tive fases bem complicadas também, na minha adolescência principalmente. Eu me senti horrível na minha adolescência. Quem não? Bem-vindo ao time. Eu tinha dificuldade, assim, terrível com o meu cabelo, com o meu corpo também. Minha alimentação era péssima, péssima. E até que um dia eu cansei, assim, eu virou uma chave. Falei, não, eu vou mudar, vou ver o que eu faço. Aí eu entrei naquele Vigilantes do Peso, não sei se, acho que até hoje ainda tem, que ajuda a melhorar a alimentação. E ele foi o início, mas isso tem muitos anos. Eu comecei a mudar a minha alimentação ali. Porque quando tem uma rede de apoio, eu acho que ajuda muito também. Você ter uma rede de apoio para poder te ajudar. E ali eles têm. E em todas as situações, às vezes até para fazer uma atividade física sozinha, a gente
não tem muita vontade de ir, mas se tem uma amiga que fala, não, eu tô indo, aí você tem que ir meio que por obrigação, né? Aí vai. E na autoestima também. Eu acho que é bom ter pessoas que te levantam, porque é difícil. Tem momentos que a gente passa de difíceis e às vezes é uma decisão que você toma, né? Para poder mudar isso, e às vezes, como a Isa falou, tem hora que não tem jeito, são fases. Mas sabe uma coisa que eu acho também? Tem gente que não sabe nem o que gosta e nem do que quer ser. Isso acontece. Então, eu acho que falta também isso. Por exemplo, eu não sabia o que eu gostava, como é que eu queria algumas coisas, seja de casa, seja a respeito de mim. Então, eu fui fazendo uma pesquisa, eu fui vendo várias imagens sobre várias coisas e fui vendo aonde que eu me identificava. A partir daquilo ali, eu fui me encontrando. Então, eu acho que muitas vezes, um pouco dessa falta de estima que as mulheres têm, é uma falta também de entender aonde elas querem chegar. E aí, às vezes, esse onde quer chegar, quer chegar assim, num lugar, como você falou, que é muito distante do que é você. E aí a gente então vai calibrando essa realidade. Mas a primeira coisa é quem eu sou, aonde eu quero chegar, quais são os meus objetivos. E aí a partir dali vai traçando. É a falta do conhecimento, né? Porque o conhecimento ele liberta. Né? A Bíblia mesmo fala que a falta de conhecimento ela te deixa. Ela te destrói. Total. Então, não é só o conhecimento da palavra, apesar que a palavra de Deus, tudo tem ali, né? Sim. Tudo, todas as direções, mas é o conhecimento do que você precisa, conhecimento de como que organiza uma casa, como é que você se cuida, como é que você cuida dos seus filhos, como é que você deve se relacionar com o seu marido. Então, o conhecimento, ele liberta mesmo. E é tão interessante que, às vezes, as pessoas elas entram no modo de observar só a vida da outra, cobiçar esse estilo de vida e como a Isa falou, elas buscam um modelo completamente distante do seu propósito, da sua realidade, daquilo que realmente ela né? Você vai imitar alguém, você vai privar o mundo de quem você é, né? Daquilo que Deus formou você para ser. Verdade. Agora, é tão interessante como a Isa levantou uma coisa muito relevante aqui, que a autoestima, ela engloba tudo. Não é só a nossa imagem, é a maneira como a gente se enxerga. E muita gente se vê incapaz, impossibilitada, burra, essa palavra é tão pejorativa, ela é pesada, mas é isso pesada, mesmo. Mas muitas pessoas dizem isso a seu próprio respeito. Aí, eu sou burra, eu não consigo. Isso, né, as pessoas têm elas acreditam nisso ou por causa de situações na infância, ou porque elas ouviram isso a vida inteira, ou porque simplesmente elas têm uma leitura muito limitada de si mesmas, né? Porque às vezes, eu sou péssima em matemática, meu marido é matemático, ele é brilhante em matemática. E quando nós fomos levar o nosso convite de casamento para a nossa professora de matemática em comum, ela falou, não acredito, meu melhor aluno está se casando com a minha pior aluna. Os opostos se atraem. Uma palavra assim, tão de sabedoria que ela liberou, né? Enfim. Maravilhoso. Mas assim, eu não sou boa em matemática, mas eu posso ser bom em um tanto de outras coisas. Eu tenho uma série de outras habilidades e não me torna menor. A própria Bíblia diz, sujeitando-vos uns aos outros em amor, né? Lá em Efésios, o apóstolo Paulo diz que essa é uma maneira da gente ser cheio do Espírito, sujeitando-nos uns aos outros. E o que é sujeitar? Essa palavra foi distorcida, né? Você não tem que se colocar debaixo do outro para ser humilhado pelo outro, abatido pelo outro, diminuído pelo outro, mas entendendo que o outro pode te ensinar tanto, independente se ele sabe mais. A gente entrou muito numa disputa, né, gente? Eu acho que isso tem deteriorado a nossa autoestima, porque de repente a gente entrou num modo de competição, ao invés de descobrir quem a gente é e ser generoso com a gente. Eu acho que a autoestima passa pela autogenerosidade, né? Eu não sei tudo, que bom que eu não sei tudo, porque eu posso aprender com a Isa, com a Simone, com a Alessandra, né? Que bom que eu não sei tudo. Eu sozinho não me basta, eu preciso dos outros. Então, isso é uma boa conclusão. E eu lido com isso aí muito, que quase diariamente, pelo fato de, às vezes, chegarem para mim com uma foto do celular e falam, eu quero essa boca. Ai, Jesus! Aí eu olho e falo, sem chance, porque cada pessoa... É impressionante, todos os procedimentos, como cada um é único. Sim. É impossível colocar a mesma boca dela, entende? Então, não tem como. E existe essa comparação, e até mesmo, às vezes, não longe, mas perto. Uma prima, uma amiga, aí quer o igual, mas a própria identidade, como ela falou. Quando você sabe a sua identidade, você sabe o seu valor. E a sua beleza, ela é única. Cada um tem a sua. Exatamente. E se você tem essa questão bem estruturada, os adjetivos que você falou, você não deixa ninguém te rotular,
né? Você sabe o que você é. Isso faz você verdadeiramente exercer o seu propósito. Alessandra, que conselho que você daria para as mulheres que estão agora lá do outro lado da tela, tomando esse chá com a gente? E elas estão assim, né? Não gostam de nada que elas produzem, não gostam do momento que elas estão, não gostam da sua capacidade, não gostam, não conseguem enxergar, essa é a verdade. Elas têm um potencial, eu nem preciso conhecê-las para saber que elas estão vivas, elas foram criadas por um Deus perfeito. Então, todo mundo que está do outro lado da tela tem um potencial incrível. É, mas elas não sabem, muitas delas não sabem disso. Porque estão focadas em outras coisas, porque estão com modelos irreais, ou porque foram tão detonadas emocionalmente a vida toda, ou pelo parceiro, ou pelos pais, ou pela professora, ou né, pelas figuras de autoridade, que a pessoa não consegue se enxergar. Que conselho que a gente poderia... Qual que é um caminho para a gente começar a construir ou a reconstruir uma autoestima debilitada ou derrubada por uma circunstância? Eu acredito que o melhor caminho é a identidade. Você olhar para a sua alma, para você olhar para o seu... Na verdade, os propósitos do seu espírito. Para que a gente está aqui, né? E a partir dali você vê o que eu gosto. Qual que é a minha identidade? É porque eu gosto disso porque eu gosto ou é porque alguém me rotulou que eu devo gostar? Então, se você busca a sua identidade, saber quem você é de verdade, você vai identificar o tipo de roupa que você gosta de vestir, quais até mesmo os procedimentos que você quer estar fazendo. Porque quando chega para mim, a primeira coisa que eu pergunto, o que te incomoda? Porque a partir dali a gente vai estar destrinchando ali quais os procedimentos são indicados e não o que eu vou indicar, né? E não o que o outro vai falar. Então, eu acredito muito de você identificar a sua identidade, saber quem é você. A partir dali, é muito, muito mais fácil ter a autoestima renovada, né? Ter a autoestima não como o topo, mas como algo que nos leva a um caminho muito mais fácil. Muito bom. Antes da gente continuar com esse papo, vamos colocar uma opinião masculina na nossa conversa? No nosso contraponto de hoje, nós vamos receber o pastor Roberto Santos. Olá pessoal do Agora é com Eles, eu sou Roberto Teixeira Santos, pastor auxiliar aqui na 8ª Igreja Presbiteriana. E aí, como é que está o seu conceito a respeito de si mesmo? Sua autoestima, ela está estável, está para cima ou está baixa? Olha, é fundamental que a nossa estima, a nossa autoestima esteja equilibrada. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro Jesus como uma pessoa que tratou disso com muita naturalidade. Ele falou o seguinte: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus sabia quem ele era muito bem. É necessário que você saiba quem você é. E isso começa quando nós estamos com Deus. Quando nós começamos a ouvir aquilo que Deus diz a nosso respeito, a nossa estima tende a equilibrar. O nosso conceito a respeito da gente começa a mudar. E a gente começa a pensar naquilo que Deus pensa a nosso respeito e não ser influenciado por aquilo que as pessoas querem que a gente seja ou por aquilo que elas mesmas pensam de nós. Eu quero encorajar você a começar a descobrir o que a Bíblia fala a seu respeito, o que Deus fala a seu respeito, o que está escrito a seu respeito. Então, volte a ler a palavra de Deus e comece a marcar lá: essa promessa é minha, Deus pensa isso sobre mim. Por exemplo, Jeremias diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Para você melhorar então sua estima, é necessário que você comece a descobrir o que é que Deus pensa a seu respeito. Então, leia a Bíblia. Olha, minha irmã, que Deus te abençoe, que você continue cuidando de você, não só minha irmã, mas meus irmãos também, que nós possamos continuar cuidando da gente para a glória de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor Beto. A alegria dele. E tem tudo a ver isso que o pastor Beto falou, a autoestima. Passa pela identidade, né? Não tem como você trabalhar a autoestima sem saber quem você é, o que você quer. E a palavra de Deus é esse espelho, né? Nós vivemos um tempo tão urgente, tão corrido, que a gente não contempla, né? E na contemplação de quem Deus é, através da palavra, através da natureza, através de um café que você toma com uma amiga e olha nos olhos dela, você vai se reencontrando também. A Isa falou um negócio muito legal, que ela falou: quando eu não tinha referências, eu buscava essas referências. Eu comecei a buscar o que eu gosto.
Eu quis descobrir o que eu gosto, o que serve para mim, o que não tem nada a ver comigo e tal. E eu já vi a Simone mencionando alguma coisa, eu não sei se foi a Simone que mencionou, porque a Simone trabalha com consultoria de imagem, né? É uma autoridade no assunto. E a Simone, não sei se foi você, Simone, que falou sobre a gente fazer esses recortes, guardar imagens que têm a ver com a gente, é isso? Fala tudo, é porque, na verdade, o estilo que tem a ver com a identidade, que é diferente de moda, né? O estilo, ele fica e a moda, ela passa. Então, dentro do estilo, eu faço um questionário que eu pergunto para as pessoas qual é o tipo de comida que você gosta. Então, a nossa identidade tem a ver com o tipo de carro que você gosta, tipo de comida, de restaurante que você gosta, tipo de música que você escuta, tipo de lugares que você gosta de frequentar e também sobre o vestir. Então, são várias situações, tipo de decoração de casa, o que você gosta na sua casa. Tem pessoas que gostam muito da arte. Minha mãe é uma pessoa que pinta quadro, então a casa dela é cheia de quadros. Você chega na sala, ela é cheia de aquarela, de pintura a óleo, então todos os quadros são pintados por ela. Então, você já sabe que entrou na casa de uma artista. Ali está a identidade dela, a casa dela é muito ela. E a gente tem uma amiga também em Goiânia, que ela é arquiteta, eu fui na casa dela esses dias, tinha 20 anos que eu não ia lá, e quando eu cheguei na casa dela, eu falei, gente, e ela trabalha na Casa Cor, ela faz a Casa Cor de Goiânia e de Brasília. E aí você vai imaginar que a casa dela é uma coisa de louco, né? Uma revista, né? Mas não é. Eu olhei e falei, gente, a sua casa, ela é você, ela te representa. Ela falou, ai, Simone, mas a minha vida é a arte. Então, eu gosto de uma cozinha grande porque eu gosto de cozinhar. Então, tudo ali representava ela. Então, você vê que é uma pessoa que tem uma identidade firmada. Como Jesus. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo tentou de todas as formas falar para ele que ele não era o filho de Deus. Ele não era, Mas ele tinha a identidade tão firmada que ele não se deixou bater por nenhum daquelas tentações. Esse ponto aqui é bem interessante, porque eu imagino que deve acontecer isso com você. A pessoa, às vezes, faz vários procedimentos estéticos e continua infeliz, né? Ou seja, algo que acontece internamente vai tocar o externo. Então, eu posso melhorar, eu posso emagrecer, eu posso cuidar de mim, eu posso fazer o que for necessário. Mas, se eu não resolver primeiro algo interno, não adianta eu fazer nada externo. E, ao mesmo tempo, o contrário também. Por exemplo, hoje eu acordei, vim de 2 semanas muito puxadas e a moça que trabalha lá em casa junto comigo falou, Isa, não tem sabão em pó, não tem amaciante, tem que comprar rapidão. Eu falei, tá bom, eu nem troquei de roupa. A roupa que eu tava, eu saí. No meio do caminho que eu percebi isso, eu falei, gente, olha o jeito que eu tô. Mas aí na hora eu pensei assim, peraí, isso aqui não me define. Por quê? Porque eu estou num momento de pressa, eu naquele momento não dava para eu me emperequetar, mais importante era eu chegar em casa com sabão em pó e o amaciante. Eu falei, eu não vou chegar ali me escondendo, ou me sentindo porque eu não estou com uma maquiagem, porque eu estou com um brinco. Eu sei quem eu sou e tá tudo bem. E aí, nessa hora, eu falei, eu sou uma mulher real. Porque eu pensei até em nem dar oi pros porteiros. Eu falei, mas eu vou dar oi pros porteiros. Qual é o problema deles me verem assim, né? Então, eu acho que essa autoestima passa muito por isso. A gente primeiro se aceitar. Tanto que, se você tá segura com um moletom, uma camiseta e uma chinela havaianas, você fica bonita exatamente com esse visual. Porque você passa autoconfiança. Essa sou eu de verdade no meu dia a dia. E eu não tenho nada para esconder aqui. Não tenho nada de que me envergonhar. É a postura, né? E aconteceu isso comigo hoje de manhã também. Minha filha foi me acordar. Ela, mãe, são 7 horas. Eu falei, meu Deus. Eu levantei o vestido dela, não sei ideia. Eu levei ela na escola. Tinha o vestido dela no guarda-roupa, um vestido grande. Eu peguei e falei, não, sério, eu vou desse jeito. Coloquei o vestido, chinelo, sem maquiagem, sem nada, e fui levar ela. Eu falei, eu tinha que chegar na escola, né? Então, assim, são momentos, né, que as coisas acontecem, a gente é vida real, tá? Somos mulheres reais. Né? Exatamente. E a identidade, ela não te deixa. Não te deixa. Mesmo que você esteja com uma roupa... Tem isso, né? Esses dias veio até um meme na internet, tipo assim, aquele dia que você está descabelada, sem maquiagem, com aquela roupa mais ou menos, é que você vai encontrar com aqueles amigos que você não vê há 20 anos. Exatamente. Quando acontecer isso, força na peruca e vai. Segura na mão de Deus e vai. Aí a gente começa a justificar, né? Aqui, eu tô assim. A pessoa às vezes... Não... Exatamente. Para, gente. É igual a meia furada. Você já viu a meia furada? Puxou o fio da meia, né? Ninguém viu que puxou o fio da meia na hora que você desceu do carro. Mas aí você mostra pra todo mundo. Né? Quem ensinou para os homens o que é sinusite?
Você quer falar? Celulite. 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 Outra inflamação, gente. Outra inflamação. Muda. Quem ensinou para os homens quem é celulite? O que é celulite? São as mulheres. O que é celulite? Era covinha, né? O que covinha, menina? Aqui, ó, aperta assim. Gente, para. Aí, desfiou. Você fica justificando para todo mundo. Desculpa. Gente, para. A pior coisa que você pode falar quando alguém chega na sua casa bagunçada é desculpa, bagunça. Mantenha a casa em ordem. Agora, se alguém chegou e a sua casa está em desordem, não se justifique. É a sua casa e você sabe os motivos porque ela está em desordem. Arque com essa responsabilidade sem ficar, desculpa bagunça. Aproveita a vergonha que você passou e organiza sua vida. É isso. Faça da vergonha algo bom, né? Deixa eu me organizar para essa casa não ficar esse caos, até por causa de mim mesmo, que eu moro aqui dentro. Agora, esse negócio falando de casa, de identidade, é tão interessante que uma amiga foi na minha casa, e ela entrou na minha casa e ela falou comigo assim, nossa, Helena, eu olho para você e eu vejo você tão colorida, você é tão colorida. E quando eu entro aqui na sua casa, tudo em tons sóbrios, neutros. Eu falei assim, você não viu a parte de baixo da casa. Porque a minha casa, a sala, os quartos, tudo fica no primeiro piso. Mas eu tenho uma área para receber os amigos, embaixo, onde fica o escritório, e uma área, né, para receber as pessoas. E nessa área tem uma mesa, cada cadeira de uma cor. É tudo colorido. A sua identidade. Assim, a minha casa sou eu, porque tem um lado meu que é mais sóbrio. E tem um lado meu que é muito extrovertido. E a minha casa mostra isso. Dependendo do humor, você escolhe onde toma café. Exatamente. E o João é a mesma coisa. Embora as pessoas conheçam mais o lado sério do meu marido, ele é muito divertido, entendeu? Quando ele está protegido pela intimidade dos amigos e da família, ele faz graça, quem olha para o João nem imagina isso. Mas a casa também reflete a personalidade dele, né? Que também tem esse lado mais sóbrio, mais discreto, e tem o lado mais divertido, mais expansivo, né? Então, isso tem a ver, a nossa autoestima tem necessariamente a ver com a nossa identidade, que se revela em tantas outras coisas. Aí a gente fala imediatamente, para resolver a autoestima, até a gente recebeu aqui no programa uma pessoa que nos deu um conselho de ouro. Ela falou assim, se arrume. Se a coisa está ruim, vai lá e se arruma assim mesmo. Se não está com vontade de arrumar, vai lá e se arruma assim mesmo. Porque já muda a sua disposição mental diante dos seus desafios. O comportamento, né? O seu comportamento, as suas expressões, isso automaticamente vai para sua mente e ali você vai sentir, né? E a partir dali você vai transmitir o que você está passando por dentro. Então esse conselho também é seu? Eu acredito. E eu vivo isso. O que você pode transformar externamente... Transforme, né? Exatamente. Então, bora, menina. Vamos parar com essa palhaçada, vamos parar de dar desculpa, entendeu? Nossa, fulano emagreceu, né? Emagreceu de ruim. Para com essa inveja, tá? Já ouviu isso? Fulano emagreceu de ruim. Não. Vai lá, conquista o que você quer. Se para você é importante perder peso, se você não está gostando do jeito que você está, se você não está em paz com o seu corpo, não estou falando de revista, não estou falando de padrão de moda, eu estou falando de como você se sente quando você se olha no espelho. A sós, tete a tete, você e a imagem que você vê refletida no espelho, sem opinião de ninguém. Está de bem com ela? Então, beleza. Cuida da sua saúde, porque isso é muito importante, mas se você está de bem com a sua imagem, tá ótimo. Se não, o que você pode fazer para mudar? Não dá para eu serrar os meus ombros largos. Eles são assim, essa é a estrutura óssea que eu tenho. Mas eu posso minimizar esse efeito de ombros gigantes, me mantendo um pouco abaixo do peso. Estou perseguindo. Cheguei lá não, mas estou perseguindo. Por quê? Todo o peso que eu ganho na parte superior do meu corpo, entendeu? Por causa do meu biotipo de triângulo invertido. Então, procure alternativas, a moda, né? Hoje, quando o tipo de roupa que você usa pode equilibrar as proporções do seu corpo. Então, parta em direção à informação que possa te transformar externamente. Agora, depois do intervalo, eu quero falar com você da parte principal, porque o coração alegre aformoseia o rosto. Depois do intervalo, a gente continua. Já estamos de volta no nosso Chá das 4, hoje falando sobre autoestima. E eu terminei o último bloco falando que é importante a gente ir em direção das mudanças que a gente quer vivenciar.
A gente precisa de se mover em direção a isso. Ah, tá ruim, eu não faço nada, não mudo nada, não transformo nada, não corro atrás da minha saúde, não corro atrás do meu bem-estar, estou esperando cair do céu. E eu terminei o último bloco falando que não. Vai lá e vê o que você pode fazer para melhorar, sem ter modelos irreais, sem querer mudar radicalmente quem você é, mas descobrindo a beleza em você mesmo, na sua identidade. Aí, eu terminei falando que o mais importante vem de dentro, que o coração alegre aformoseia o rosto. Às vezes a gente pensa que a autoestima é uma coisa que a gente consegue transformar só externamente. E não é bem isso. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, a Alessandra queria trazer alguma coisa para a nossa roda de conversa que no intervalo aqui não deu para ela falar e a gente trouxe para o ao vivo para vocês saberem também o que ela ia falar para a gente. Eu pegando um gancho aqui sobre a questão da fuga. Às vezes as pessoas buscam, sim, no externo, na estética, a fuga do interno, daquela doença realmente de alma. Então, você tratando primeiro o interno, você tratando a sua alma, com certeza vai refletir do seu lado externo. E aí o que você vai fazer não vai ser uma fuga. Por quê? Não adianta você fazer por fuga, porque tudo que fizer não vai ter aquela satisfação. Então, deixa eu só rapidão, só fazer uma pergunta, que eu fiquei curiosíssima aqui. Quando alguém chega e você já percebe esse quadro, que é completamente irreal, ou uma insatisfação contínua, como é que você lida com isso? Eu converso, muito. Converso porque na primeira conversa eu já identifico. Se é uma fuga, se é doença de alma, se é uma depressão, geralmente sim. Então, quando é assim, eu já tento mostrar para ela as belezas que ela tem, os pontos bonitos que ela tem. E o que às vezes ela quer não vai ficar bom, e realmente não vai. Então, eu tento, assim, eu sou muito sincera em todos os meus atendimentos e realmente eu levo para ela a beleza que ela tem, para não buscar algo que não vai levar à satisfação. Isso é muito, muito comum mesmo. Então, eu sempre falo a verdade mesmo. Muito bom. E é importante, agora já teve gente que mesmo você conversando, orientando, teimou, não, eu quero fazer isso, e você fez o procedimento e depois se arrependeu? Nunca fiz. Ai, que bom. Todos eu sempre falo e nunca fiz, porque eu sei o futuro. Sim, que bom. Que bom que as pessoas estão acatando. Sim. Né? Estão confiando na profissional que você é. Não, então tá ok, então não vou fazer isso. Que bom. Agora, falando dessa questão de cuidar do coração, né? Se tem uma coisa que nós brasileiros temos que exercitar mais, eu acho, é o hábito da leitura. Nós lemos muito pouco. E ler amplia os nossos horizontes, abre a nossa mente, abre a maneira como a gente lida com a vida, aprecia as coisas, aguça a imaginação, até a apreciação da arte, né? Gente, desculpa, mas a meu ver, já tem uns anos que isso tem se acentuado. Parece que é um processo de imbecilização coletiva, né? A arte, ela não é fomentada de uma maneira... Por exemplo, você escutar música clássica expande a sua inteligência. Isso já é um estudo científico. Se você expõe bebês à música clássica, à música erudita, isso vai fazer a expansão da inteligência daquela criança. E hoje a gente vê uma arte deteriorada, uma arte que propaga a deformação da imagem feminina, a promiscuidade, a gente vê a pornografia levada através da arte. E a gente sabe que quando você vai a uma sala de concerto, você vai a uma exposição de arte, você lê bons livros, que isso muda a maneira como você vê a vida e como você se relaciona com você mesmo. Então, muitas pessoas, elas se deixam emburrecer. Não é que elas são burras ou têm um QI inferior, mas elas não trabalham para a expansão dessa inteligência. Elas não lutam contra a maré, entendeu? Se fala muito hoje em ser manada, em ser parte de um rebanho que vai pensando igual, fazendo igual e tudo, mas, de uma certa forma, isso virou uma verdade, porque o que as pessoas estão chamando de arte não é arte, definitivamente. Há uma deteriorização do belo, né? Uma relativização do belo.
E sendo que a ciência já provou que existem certos ritmos que levam para uma expansão de inteligência, de conhecimento, de apreciação do belo, e tem certos ritmos que levam ao suicídio. Então, a música é uma expressão artística poderosa, uma linguagem artística poderosa, que pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. E a literatura é a mesma coisa. Quando a gente lê um bom livro, aquilo expande a sua criatividade. E a sensibilidade, né? Acho que as pessoas ficam mais sensíveis Sim, com as outras. Sim. Quando elas veem uma boa arte ou escutam uma boa música, que é o que está faltando. Exatamente. Está faltando essa sensibilidade, a simpatia com o outro. Então, e a boa arte, ela faz isso. E eu acho que também fortalece a nossa autoestima, porque a gente começa a apreciar o que ter senso crítico. Ter senso crítico, estético, né? Senso estético é importantíssimo. Pois é, então... Eu falo que não é dinheiro, tá? Que as pessoas falam assim, mas aí tem que ter dinheiro. Não, não é. O senso estético, você desenvolve ele, qualquer pessoa pode desenvolver gosto, um senso né? estético. É bom Exatamente. Gosto, Então, gente, vamos ler, vamos buscar, né, arte de qualidade. Vamos lá, você já foi num concerto de uma orquestra? Muito chato. Se exponha à música de boa qualidade, aprecie, procure entender os movimentos da música, como funciona uma orquestra em conjunto, é algo lindo. É lindo. Cada um coopera com um pouquinho e o todo se faz aquela coisa que eleva a sua alma, né? Vai assistir uma ópera, vai assistir um espetáculo musical bem construído, né? Então, isso tudo, às vezes a gente pensa assim, só na zoeira, né? Ou no consumo de coisas imediatas. Assim como na moda, né? Tem a questão da roupinha, que é bacana, mas não é aquele clássico, entendeu? Ela vai te durar por uma estação e depois você pode descartar aquela roupa, né? A Simone, que é consultora de moda, ela sabe bem o que eu estou falando. Tem peças que você deve investir para durar a vida toda, né? Vamos chamar a Maírla, porque a minha produção está aqui piscando na minha cabeça, que é para chamar a Maírla. Maírla, querida, fala com a gente, Maírla. Tudo bem, minha linda? Bom demais. Boa tarde, Helena. Boa tarde, essas lindas que estão aí no estúdio. Que alegria estar com vocês. Muito bom estar com você, Maírla. Você está ouvindo o nosso assunto aqui, não está? Sim, estou ouvindo. Muito relevante. Você acha que aquilo que a gente consome em termos de literatura, arte, música, também podem cooperar na maneira como a gente se vê e lida com a gente mesmo? Eu creio que sim, porque quando você se alimenta de uma coisa leve, vamos dizer assim, a vida também fica mais leve. Então, esse lance de apreciar até a própria natureza, né? Deus, quando criou ali o homem e a mulher, a gente vê que colocou num ambiente, né? Quando chama ali o Éden tem a ver com paz, tem a ver com... É o paraíso, uma coisa linda. E às vezes nós estamos aí, né, nessa selva de pedra, correndo, e a gente parar mais para contemplar, parar mais para ver aquilo que Deus fez, parar mais para ter uma vida mais leve mesmo, em todos os sentidos, sonoro, visual. Eu creio que tudo isso traz uma leveza para a nossa vida. Eu super defendo isso, procuro observar isso na minha vida, quando eu vejo que o trem está pesado, e faz muita diferença. De uma forma prática, Maírla, o que você podia dizer para as mulheres que estão nos ouvindo aqui no Chá das Quatro de hoje e estão com um problema da maneira como elas se enxergam? Às vezes umas se acham feias, outras se acham inadequadas, ou não gostam do ambiente onde elas estão, ou estão trabalhando em algo que é extremamente desgastante e que tem cooperado para esse processo de autodepreciação. O que você teria a dizer para essas mulheres, você que lida com mulheres, com famílias, você que trabalha em prol de casamentos, né? O que você teria para dizer para essas mulheres? Eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava me arrumando e eu estava assim, indecisa da roupa de usar. Meu marido, ele é bem gaiato. E eu falei, amor, o que você acha? Tá chique? Ele falou, amor, ser chique é ser você. Amei. Mas eu esqueci dessa frase. Então, eu acredito, como vocês estavam comentando aí, é relevante, a beleza, ela começa no interior. Então, ser chique é ser você. É você ter coragem de ser você mesma. Sabe, Helena, eu ouvi também uma frase certa vez de uma psicóloga querida demais. Ela falou assim, Maíra, é muito difícil a gente não ser a gente mesma. Então, acho que essa autoestima, essa conquista da autoestima começa da mulher se aceitar.
O que você conversa, falando para as mulheres aí, né, que estão nos ouvindo agora, o que você conversa o dia todo com você mesma? Será que você está se olhando no espelho e falando ridícula? Ou você está olhando e mandando um beijinho para você? Linda! Quer ver uma coisa também que eu quero aproveitar que a gente fala de família, como você disse, né, Helena? Uma das piores coisas que uma mulher pode fazer, assim, tolice, sem sabedoria, é ficar se olhando no espelho, ver a barriga, que não está mais no lugar que deveria, a lei da gravidade no peito, né, glória a Deus, e falar para o marido, ai, eu tô gorda, ai, porque meu peito. Se o marido nem está percebendo, nem está vendo, e você se autodenuncia. Então, a mulher tem que se apreciar. E eu faço questão, eu estou diante do meu marido e falo, você tá linda? Eu falo, tô mesmo, eu tô vendo que o negócio tá complicado. Fale de você mesma, por favor, seja a sua melhor amiga. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Então, é ter coragem de ser você mesma. Sempre vai ter gente que não vai gostar da gente, né, Helena? Mas tem gente que vai gostar. Tem gente que vai dizer, olha, a sua vida faz diferença na minha vida. Então, ponto. É ter essa coragem de sermos quem Deus nos criou para ser. Porque quando Ele nos criou, Ele falou, né, que coisa maravilhosa eu criei. É ter essa autoestima tão positiva de Davi, no Salmo 139, que ele fala sobre a criação dele mesmo, e ele diz, Senhor, olha que coisa maravilhosa o Senhor criou. Davi estava falando dele mesmo. Então, a gente ter coragem de dizer, Deus me criou, eu sou maravilhosa. Eu quero só finalizar essa minha ponderação nesse sentido. Eu estava numa conferência, muitos anos atrás, e eu lembro, Helena, de estar elogiando uma pastora muito linda, os olhos verdes, uma morena linda. E eu lembro que eu elogiei, ela falou, mas você é muito linda. Ela disse, eu sei, muito obrigada. Na hora... Amei! Eu confesso que lá dentro de mim, né, muitos anos atrás, eu falei, mas que mulher convencida, Deus da glória. Mas depois, com o tempo, Deus foi trabalhando na minha vida e eu vi que certa estava ela. Sabe quando alguém te elogia, em vez de falar, são seus olhos, que a gente tem essa mania, né? São seus... Ah, não. Fala, obrigada. Muito obrigada. Que coisa boa. Muito então, bom. será mesma, se amar, se aceitar, sempre nós vamos estar crescendo, sempre Deus está trabalhando alguma coisa na nossa vida, mas todas nós temos um valor próprio singular. Maíla, muito obrigada pela sua participação, minha linda. Um beijo para você e na família, viu? Super beijo. Alegria com vocês. Para nós também. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Gente, acabou o programa. Olha isso. Quando o assunto é bom, rende. Alessandra, obrigada pela sua participação. Obrigada. Foi muito bom ter você com a gente. E a gente espera de verdade que a gente tenha cooperado com o seu processo de autoaceitação, cura da sua identidade, embora partir para reconstruir essa autoestima, porque você é preciosa e Deus tem um plano para você. Até o próximo Chá das 4. Simone, Obrigada. Isa, obrigada. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Beijo.